Galera, então vamos começar. Não tem para onde correr, já são 8h05, 8 horas e 5 minutos. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Gabriela. Bom dia, João, Gabriel, Tiago e Ian. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ian, você está me ouvindo bem? O Álvaro tá, beleza, tranquilo. Tá tranquilo aí no quadro? Então tá dando para ler. Beleza, vamos iniciar aqui. Galerinha, entramos aí na nossa NT2 do quarto bimestre. Entramos aí na nossa NT2 do quarto bimestre. E o assunto que vamos trabalhar para início de conversa nesse bimestre vai ser grandezas, no caso diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Vamos começar estudando a parte de razão e proporção, que é fundamental para a gente chegar no objetivo, né, da NT2, que é estudar regras de três simples e, posteriormente, regra de três composta. Beleza? Então, para a gente começar a avançar, eu preciso definir para vocês o que é razão. Né? Então, o que seria a razão? Então, razão, eu já vou começar dizendo que é uma divisão. É uma divisão. Então, até aí tudo bem, né? É uma divisão que ela vai ser expressa na forma de fração. Ela vai ser a divisão entre, vou dizer aqui, ó, entre o número A, certo? Dividido pelo número B. Ou então, eu posso escrever assim, ó, o número A, 2 pontos, número B. Então, até agora não tem nada, né, de concreto. Vocês precisam saber que só que razão é uma divisão do número A dividido pelo número B. Ou então escrito dessa forma. A dividido por B. Obrigatoriamente, B tem que ser diferente de zero. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Dá. Obrigatoriamente, o B tem que ser diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque eu estou fazendo uma divisão entre dois números. O B, ele é chamado de... Quer dizer, o resultado é chamado de quociente, né? O B, que é o nosso denominador, ele não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Porque não existe divisão por zero. Ok? Então, beleza. Então, razão é uma divisão, certo? Que eu posso escrever A dividido por B, ou A dividido por B, escrita de outra forma, sendo o B, né, diferente de zero. Tranquilo? De boa, né? Até aí. E aí tem a forma, né, que eu vou ler isso daqui, ó. E aí eu vou escrever assim, ó, A dividido por B. Como é que eu vou ler isso? Eu vou ler da seguinte maneira, ó. Razão entre A e B. É assim que eu vou ler. Qual é a razão entre A e B? Ou seja, qual é o resultado da divisão entre A e B? Então, eu posso ler dessa forma. Uma outra forma que eu posso ler isso daqui também, eu vou fazer um gancho aqui, ó. Eu posso dizer o seguinte, ó. Como é que ele escreve? Eu posso escrever da seguinte maneira, ó. A está para B. Então, essas são as duas formas que eu posso, no caso aí, ler essa razão. Agora vamos ver de fato o que é uma razão. Imagine o seguinte, em um jogo de basquete. Um jogo de basquete teve aí 92
92 cestas, né? Esse jogo de basquete teve 92 cestas. Beleza. Aí tem um jogador aí, sei lá, vou chamar ele de LeBron, jogador de basquete famosíssimo, um dos melhores da atualidade. E aí o jogador foi lá, ó, dos 92 pontos que essa equipe marcou, o jogador foi lá e executou 23 cestas. 23 cestas. Tranquilo? Então, ó, teve um jogo de basquete. Esse jogo de basquete teve 92 cestas. Dessas 92 cestas, o LeBron foi e fez 23. Então, eu posso expressar esses dois resultados na forma de uma razão. Como é que eu iria expressar? Eu posso expressar da seguinte maneira, ó. 23 sobre 92. 23 sobre 92 é a forma que eu represento, né, a quantidade de cesta e a quantidade de pontuação que um jogador obteve. Beleza, como é que eu vou ler isso daqui? Eu posso entender isso daqui não dessa forma que eu acabei de descrever. Eu posso entender isso daqui da seguinte maneira. Não como 23 está para 92. Eu posso interpretar isso como, sei lá, um aproveitamento, um rendimento. Eu posso dizer que o jogador teve um aproveitamento de 23 cestas de 92 pontos marcados. Se eu fazer a simplificação, né, o que é a simplificação? É achar um número que divide tanto 93 quanto 92. Esse número aqui, ele pode ser o próprio 23, ó, que eu vou dividir em cima por 23, certo? E vou dividir embaixo também por 23. 23 dividido por 23, isso vai ser igual a 1. 92 dividido por 23 vai ser igual a 4. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a cada 4 cestas marcadas, olha só a interpretação, a cada 4 cestas marcadas, uma é desse jogador que eu chamei de Lebron, acho que é Lebron, se não me engano. Né? Então, ele teve um aproveitamento de 1/4. Então, de cada 4 cestas, ele marcou uma. Então, a razão era nada mais do que isso, não tem mais, né, o que eu explicar em relação a isso. Então, a parte de razão é isso. Falado a parte de razão, né, que a gente acabou de ver, agora vamos entender, no caso, o que é aí a proporção. A proporção, ela vai ser uma comparação entre duas razões. Se eu for usar o mesmo exemplo, né, e for ver aí, por exemplo, o jogador LeBron marcou uma cesta em cada 4. Eu poderia comparar com outro jogador e ver se esse outro jogador teve um rendimento parecido. Parecido não, igual. Para ser uma proporção, as duas razões têm que ser, no caso, iguais. Por exemplo, deixa eu apagar essa parte aqui. Vou começar aqui. E aí, galerinha de casa, deu para entender o que é razão? Deu para entender o que é razão? Tranquilo? Sobre essa divisão aí? Beleza. Agora vamos para a parte de proporção. Proporção. Para a gente dizer que algo é proporcional, eu preciso fazer aqui, sei lá, uma comparação entre duas coisas. Né? Como que eu vou comparar? Não sei lá, o gosto. Eu posso comparar, por exemplo, o meu suco preferido
e o preço que ele custa, é o meu suco preferido, o preço que ele custa, de uma determinada marca, e posso escolher um suco de outra marca e comparar com o preço, né? Comparar com o preço que ele custa, para ver se esses dois, eles têm alguma proporção. Então, quando eu falo aqui, ó, de proporção, eu estou comparando uma razão A dividido por B para verificar se ela é igual a uma outra razão, por exemplo, C dividido, sei lá, por B. Então, olha só, cada um desses termos aqui, ó, isoladamente, né, por exemplo, A dividido por B e C dividido por B, isoladamente, cada um é uma razão. Cada um é uma razão. Esse é uma razão, esse outro é uma razão. Quando eu faço essa comparação, né, entre duas razões, é o que eu chamo de proporção. Ver se esses dois resultados são proporcionais. E aí tem um macetezinho que a gente pode utilizar. Que macetezinho é esse? Toda vez que eu tiver duas razões, elas têm que ser equivalentes. Ou seja, A está para B da mesma forma que C está para D. Ou seja, se eu estou comparando duas razões e colocando um sinal de igual, isso implica uma obrigatoriedade desses dois números serem o quê? Iguais. Se esses dois números forem iguais, eu posso fazer uma multiplicação cruzada. Então, se esses dois números forem iguais, né, eu posso fazer essa multiplicação cruzada. Como assim uma multiplicação cruzada? Olha só, vou multiplicar A vezes D. Então, vou colocar aqui, ó, A vezes D, e dizer aqui, ó, A vezes D. Vai ser igual, aí eu vou multiplicar, ó, B vezes C vai ser igual a B que multiplica C. Por exemplo, aqui, deixa eu arrumar aqui esse A multiplica D. E aí eu consigo ver, né, se essas duas razões, virando uma proporção, elas são iguais. Tranquilo? Sofia, você falou que não exatamente, você não conseguiu entender o que é a parte de razão e proporção. Você pode escrever aí a sua dúvida para me voltar, por favor? Beleza? Então, fazendo aqui um panorama geral do que eu falei, né? Vou fazer um panorama geral do que eu falei. Aí, só para finalizar essa parte, né, um exemplo aqui qualquer. Eu falei que o jogador lá, o LeBron, ele fez 23 cestas de 94. Foi de 94? De 92. Né? E aí eu fiz a simplificação. Né? Dividir em cima por 23, que deu 1, e dividir 92 por 23, que deu igual a 4. Olha só o que eu acabei de fazer. Eu acabei de mostrar aqui, ó, que essas duas razões são proporcionais. Como assim proporcionais? Eu faço essa verificação aqui, ó, essa multiplicação cruzada. Olha só, 23 vezes 4. Vou colocar aqui, ó, 23 vezes 4 é igual a 92 vezes 1. É igual a 92 vezes 1. E caí em algo parecido com isso daqui, ó. Multipliquei 23 vezes 4, coloquei aqui, e 92 vezes 1, coloquei aqui. Aí lembra que eu falei que proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, quando eu multiplico, ó, 23 vezes 4, dá igual a 92. 92 vezes 1 é igual ao próprio 92. É igual ao próprio 92.
Então, eu posso dizer, né, que esse jogador ele teve um aproveitamento de 23 pontos entre os 92 pontos marcados, que é a mesma coisa de dizer que a cada 4 cestas ele faz uma. Então, o time foi lá, marcou 4 cestas, ou marcou 3 cestas, quer dizer, 4 cestas, e dessas 4 cestas, uma, pelo menos, é desse jogador. Beleza? Então, foi essa parte aqui, então, Sofia, que eu acabei de falar, né? Que a razão, ela é simplesmente, né? Eu falei que ia fazer um panorama, né? Deixa eu escrever aqui. Só voltando aqui no que eu falei, de maneira geral, né? Eu falei, né, que a razão ela é uma divisão de um número A pelo número B. Apenas isso que eu falei. E aí ela tinha 2 formas de ler. A está para B, ou então A dividido por B. Também são 2 formas de ler. Né? Ele coloca, ó, razão de A para B, ou então A está para B. É as formas de ler. Isso aqui é a divisão entre 2 números. Aí um exemplo foi um quarto. Um quarto. Isso daqui é uma razão. Aí depois eu acabei de explicar a parte da proporção. A parte da proporção. A proporção, ela vai ser a comparação. Ela vai ser a comparação entre 2 razões. Entre 2 razões. Né? E aí, quando eu faço a comparação, eu chamo de proporção. Beleza? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Depois de ter explicado essa parte de razão e proporção, de ter falado essa parte aí de razão e proporção, nós começamos a entender o que são grandezas, no caso, proporcionais, e grandezas não proporcionais. Né? O que seria uma coisa proporcional? Né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, quando a gente fez um Uber, por exemplo, se eu andar 10 quilômetros, por exemplo, eu pago 10 reais. Se eu andar 20, eu vou pagar o quê? 20 reais. Se eu andar 30 quilômetros, eu vou pagar quanto? 30 reais. Um exemplo aleatório. Então, você percebe, né, que se a quilometragem aumenta, o valor a ser pago também aumenta? Isso daí eles não são diretamente ligados, podemos dizer assim, diretamente ligados. Se um cresce, o outro também cresce, digamos assim. Se a quilometragem aumenta, o preço também aumenta. Então, isso são grandezas proporcionais. À medida que um valor aumenta, automaticamente o outro valor também aumenta. Esse é o primeiro tipo de grandeza. Uma outra grandeza que eu vou dizer que ela não é proporcional, né, que é inversamente proporcional, é a velocidade em relação ao tempo. Né? Vocês concordam comigo? Deixa eu apagar aqui. Fazer uma comparação entre 2 grandezas. Um fato importante que eu estou esquecendo aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Grandezas proporcionais e grandezas não proporcionais. E aí eu vou circular essa que nós vamos falar aqui inicialmente, né? Então, eu falei assim, ó, uma comparação entre distância e dinheiro.
né? Entre distância e dinheiro. À medida que a distância aumenta, a distância aí. Dinheiro. Essa daqui vai ser o que nós vamos usar para entender grandezas proporcionais. Por outro lado, nós temos aqui velocidade e tempo. Para a gente entender o que é algo diretamente proporcional e o que é algo inversamente proporcional. E aí ele leva esse nome aqui, ó, grandezas. Alguém sabe me dizer o que significa grandezas? Alguém em casa sabe me dizer o que significa essa palavra aqui, ó, grandeza? O que é essa grandeza? Tudo que tem uma unidade de medida, eu chamo de grandeza. Por exemplo, a minha altura é uma grandeza. Por quê? Porque tem uma unidade de medida. Eu tenho 1,93 m. 1,93 m. A minha altura, ela tem uma unidade de medida. E essa unidade de medida eu chamo de grandeza. Por exemplo, velocidade. Eu estou na via a 80 km por hora. Então, a minha velocidade ela tem uma unidade de medida. Que unidade de medida é essa? Quilômetros por hora. Isso daqui é velocidade. Vocês estão vendo que ele está demarcando o quilômetro, que é uma unidade de medida de distância, e hora, que é uma unidade de medida de tempo. Então, aqui também eu posso dizer que as unidades de medida são uma grandeza. Então, velocidade é grandeza. Se eu for fazer um bolo e eu peso, sei lá, um fermento, é uma grandeza. Se eu for calçar um tênis, está lá, qual o número do tênis que você calça? Também eu chamo de grandeza, né? Velocidade, temperatura, distância, profundidade, massa, né? Tudo isso daí são grandezas. E aí nós fazemos comparações dessas grandezas, para ver se elas são proporcionais ou não. E aí o primeiro exemplo que eu vou utilizar com vocês, né, é justamente esse daqui, ó, distância e dinheiro. Então eu começo a anotar esses resultados aqui, ó. Por exemplo qualquer, se eu ando 10 quilômetros, eu vou pagar aqui 10 reais, digamos assim. Tranquilo até aí, né? Deixa eu colocar uma divisão aqui, ó. Se eu ando 20 quilômetros, nesse Uber, digamos que eu vou pagar 20 reais. Se eu ando 30 quilômetros, eu vou pagar 30 reais. E aí, por que eu falo que essas grandezas são proporcionais? Por que eu falo que essas grandezas são proporcionais? Lembra que eu disse, né, que proporção é uma comparação entre duas grandezas? Então, é justamente isso que eu estou fazendo. Eu estou comparando distância e dinheiro. Ou seja, eu estou comparando distância e dizendo que essa distância é igual, sei lá, a algum dinheiro que eu vou corresponder. E aí, por que eu chamo ela de proporcionais? Né? Por que eu chamo ela de diretamente proporcionais? Olha só, se eu ando 10 quilômetros, eu pago 10 reais. Se eu ando 20, o que eu acabei de fazer? Aumentar minha quilometragem. Quando eu aumento a minha quilometragem, a minha distância do local para onde eu vou, automaticamente eu aumento o quê? O valor. Então, se uma grandeza cresce, se uma razão cresce, automaticamente a outra também cresce. Isso que eu chamo de grandezas diretamente proporcionais. Olha aqui para baixo, ó. A quilometragem aumentou. Consequentemente, o que acontece? O dinheiro também a ser pago aumentou, porque o Uber ele vai gastar mais gasolina, vai, né, percorrer mais quilômetros, consequentemente o valor fica maior. Agora, se a gente for fazer uma comparação aqui, ó, entre velocidade e tempo. Velocidade e tempo.
Então, eu vou dizer o seguinte, ó, se eu vou daqui para minha casa, no meu carro, né, e ando 60 quilômetros por hora, né, 60 quilômetros por hora, digamos que eu chego lá na minha casa em 60 minutos. Digamos que eu chego em 60 minutos. Se eu aumentar a velocidade, o que acontece com o tempo? O que acontece com o tempo, Melissa, se eu aumentar aqui a velocidade? Olha só, eu estou indo para minha casa a 60 km por hora e gasto 60 minutos para chegar na minha casa, digamos assim. Né? Se eu aumentar a velocidade, o que acontece com o tempo? Diminui. Então, se eu aumentar, por exemplo, aqui para 70 km por hora, eu aumentei a velocidade. Então, quanto mais rápido eu vou, menor é o tempo. Então, eu vou a 70 km por hora. Consequentemente, esse tempo aqui, ó, botando um valor hipotético, diminui. Se eu aumento aqui para 80 km por hora, aqui, deixa eu ver, sei lá, vai para 40 minutos. Se eu vou a 100 km, se eu vou a 100 km por hora, sei lá, essa distância vai para 30 minutos. Né? Então, o que eu consigo perceber? Desse lado aqui, ó, eu estou aumentando. E o que acontece do outro lado? Está diminuindo. Aqui eu aumentei a velocidade, 70 km, o tempo está caindo. Aqui eu aumentei para 80 km, o tempo continua descendo. Aqui eu aumentei para 100 km, aqui continua o quê? Descendo. Então eu posso dizer que essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque uma sobe e a outra desce. Essa daqui, elas são diretamente proporcionais. Por quê? À medida que uma sobe, a outra também, o quê? Sobe. E essa explicação que eu estou dando, pessoal, ela é fundamental para a gente entender exatamente a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, beleza? Ela vai ser de fundamental importância. Beleza? Todo mundo comigo? Mais ou menos? Mais ou menos? Então, Melissa, deu para entender? Deu para entender? Conseguiria explicar isso daqui para alguém? Deu para entender, Rawane? Galerinha, uma dica, né? Muitas das vezes, uma das minhas grandes dificuldades, né? Até hoje ainda eu sou estudante, né? Eu faço física na UNB, formei em matemática, agora engatei na física. Tudo da área de exatas aí, engatei na física. E aí, uma das minhas grandes preocupações quando eu estou perto de fazer prova é a seguinte: como que eu sei que realmente aprendi aquilo que o professor vai colocar na prova? Né? Não bate essa ansiedade, esse medo? Pô, será que aquilo que o professor ensinou realmente eu aprendi? Um dos métodos, né, de verificar se realmente eu aprendi o conteúdo é quando eu vou à aula, assisto a aula, né, estudo individualmente em casa. Se eu conseguir explicar aquilo que o professor ensinou em sala de aula, e eu conseguir explicar isso para alguém, isso daí me mostra que realmente eu aprendi o conteúdo de fato. Então, toda vez que eu estou estudando, eu tenho algo na minha cabeça, assim, não sei se é porque eu sou professor, mas tudo que eu estudo para poder explicar para alguma pessoa. Esse é um dos meus métodos. Por exemplo, acabei de fazer uma conta. Beleza, realmente eu aprendi essa conta? Vou explicar para alguém. Mas não tem ninguém para explicar, né? Aí eu explico para mim mesmo. Chamo meu amiguinho imaginário, coloco do lado e falo: ei, Vitão, tu entendeu o que eu acabei de te explicar? Né? Aí seu subconsciente vai dizer se você entendeu ou não. Um dos modos aí eu gravo os meus estudos, né? Igual aquelas aulas que eu fazia na mesa digitalizadora com você. Eu fazia um exercício, resolvia no papel,
Depois eu ia lá e gravava o exercício eu resolvendo ele. Depois eu assistia. Claro que não precisava gravar todas, né? Eu gravava um exercício que tinha um maior nível de dificuldade. Né? Vocês podem gravar aí a explicação de vocês na folha do caderno, por aí vai, para ver se realmente estão aprendendo. Eu acho que isso daí é de grande valor. Beleza? Então, digo aqui grandezas proporcionais e grandezas não proporcionais. Espero que tenha ficado claro, né? E essas grandezas proporcionais, pessoal, elas também têm uma representação no gráfico, né? Então, até que horas vai a aula? Vocês sabem dizer? Deixa eu ver aqui até que horas vai a aula para ver se eu dou mais uma sequência aqui, ou então paro para fazer 8h40, né? Verdade. Estou pulando aqui, eu tenho que tirar o meu. Acabar a aula, eu vou tirar o meu. Deixa eu apagar. Vamos aqui, só mais um minutinho, temos 5 minutos ainda. Deixa eu escrever aqui, ó, representação. Representação gráfica. Essa representação gráfica, ela é feita no plano cartesiano. Né? Um plano cartesiano, digamos que ele tem essa característica, certo? No nosso caso, eu vou escrever aqui, ó, nessa tabela daqui, ó, eu vou escrever distância. Então, esse daqui é o meu eixo da distância. Né? Então, aqui, digamos, 10 quilômetros. Então, vou escrever aqui, ó. 10 km, 20 km, 30 km, 40 km. Então, aqui é a distância que eu vou andar no Uber. 10, 20, 30, 40 e vai até o infinito e além. Do outro lado aqui, ó, eu tenho dinheiro que eu vou pagar por cada quilômetro. Por exemplo, ó, aqui é dinheiro, viu? Vou escrever aqui, ó. Dinheiro. Então, aqui vai ser 10 reais, aqui vai ser 20, aqui vai ser 30, aqui vai ser 40. Aí, vocês lembram que eu fiz a tabela aqui, ó? A tabela bem aqui no cantinho? Se eu ando 10 km, eu pago 10 reais. Se eu ando 20 km, eu pago 20 reais. Por aí vai. E por aí vai. Então, olha só o meu gráfico aqui, ó. Se eu ando 10 quilômetros, eu vou ter que pagar 10 reais. Se eu ando 20 quilômetros, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar 20 reais. Se eu ando 30 quilômetros, então eu vou subir o 30 e, ó, vai bater lá no meu valor de 30 reais. Se eu ando 40 reais, ó, se eu ando 40 quilômetros, eu vou subir até o 40 e o valor está aqui, ó. E aí, o que eu faço no final? Só liga esses pontinhos, né? Esse daqui era para ficar mais ou menos bem aqui, ó. Deixa eu arrumar ele aqui. 20. E aí, depois que eu ligo todos esses pontinhos, eu venho aqui, ó. Crio uma reta. Agora, olha só, se eu não ando nada, eu vou pagar quanto?
R$0. Não faz sentido? Então, ó, bem aqui eu peguei o celular do bolso e chamei o Uber. O celular está aqui no bolso. 0. Distância 0. Então, eu não pago nada. Se eu ando 10 quilômetros, eu pago 20. Se eu ando 20 quilômetros, eu pago 20, né? Falei errado. Se eu ando 30, eu pago 30. Se eu ando 40, eu pago 40. E aqui é a minha reta. Meu preço sobe diretamente proporcional. Meu preço sobe diretamente proporcional. E aí eu posso fazer a comparação entre a minha corrida e a corrida de um amigo. Proporção não é isso? Por exemplo, eu andei 10 quilômetros, então vai ser 10 quilômetros, R$10. É diretamente proporcional a quem anda 40 quilômetros e paga R$40. Eu posso dizer isso. Que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Galerinha, não vou me estender mais do que isso, ainda temos uma aula, acho que no 5º horário, né? 4º horário, no 4º horário nós temos outra aula, e aí eu vou passar uma atividade para vocês no Google, sala de aula, beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu interromper essa gravação.